temos considerado a fé de Abraão, a missão de Abraão. Mas veja, o que essa fé produzia? O que essa fé fazia no interior de Abraão? Qual era a atitude de Abraão por conta desta fé, por conta da fé em Deus? Uma das suas características principais era a submissão. Submissão, o que é submissão? Submissão é obediência incondicional, é lealdade, é confiança. E Abraão manifestava, por causa da sua fé, uma submissão ao Senhor Deus, uma submissão ao chamado. Veja, irmãos, o chamado de Abraão é uma coisa espetacular, uma coisa incrível. Chamaram pegar um senhor de 75 anos que está estabelecido, que tem a família estabelecida, está bem de vida, está bem situado socialmente, economicamente, e falar para ele: sai da tua casa, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, sai da tua terra. Mas ainda, vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Que terra é essa que ele vai mostrar? Mas sai, vai para esta terra. Você vai ser uma bênção, uma grande nação. Vai ser bênção para todas as famílias da terra. Eu te darei essa terra. E essa terra que ele está dizendo que ia dar, era ocupada pelos cananeus. Ora, qual podia ser a atitude de Abraão? Eu não quero sair da minha terra. Eu estou bem aqui, muito obrigado, Senhor. Eu vou continuar fazendo a tua vontade, vou continuar sendo fiel ao Senhor, mas eu não quero sair daqui. E que terra é essa que o Senhor vai me dar? Eu nem conheço. Eu prefiro ficar. Mas o que Abraão era submisso à vontade de Deus. Veja Gênesis 12, verso 4 e o verso 9. O verso 4 diz assim: partiu, pois, Abrão como o Senhor havia dito. Não questionou, não ficou dando argumentos, não ficou protelando. Partiu como o Senhor havia dito. E o verso 9 diz assim: depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Sempre para o sul. Desde Arã, descendo para o sul, até chegar na terra prometida, até chegar em Canaã. Mas não foi somente no seu chamado que Abraão foi submisso. Na escolha da terra também. Abraão submeteu-se à vontade de Deus. Lembram? Havia tido uma querela, uma questão entre os servos de Ló e os servos de Abraão por conta dos pastos. Ambos tinham sido muito abençoados e agora havia muito gado para pouco pasto e, portanto, estava havendo desavença entre eles. O que Abraão fez? Deixou que Ló escolhesse e colocou-se na mão de Deus. Colocando-se na mão de Deus, Deus daria a ele a melhor terra, ou a terra adequada, mas ele devia ser submisso à vontade de Deus. Veja o texto da nossa lição. Houve uma discussão entre os servos de Ló e os servos de Abraão, mas Abraão não era homem de lutar com sua própria carne e sangue. Ele se submeteu à vontade de Deus, que novamente o abençoou. Veja lá, versos 14 e 15 de Gênesis 13. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe para onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. O que é que resultou na submissão de Abraão quanto à escolha da terra? Uma terra vasta que o Senhor mostrou a ele, uma terra muito grande, uma grande área de terra, que seria dado a ele e às suas gerações. A bênção de Deus seguida da submissão de Abraão. Outro evento onde Abraão foi submisso à vontade de Deus foi com relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Ele havia orado intercedendo por Sodoma. Ele queria que aquela nação fosse salva, mas não aconteceu assim. Quando Deus revelou o destino das cidades, Abraão testou salvá-las.
Como não havia sequer 10 pessoas justas nesses lugares, eles foram destruídos. Abraão se submeteu ao Senhor e aceitou o juízo sobre as cidades. Sabe, irmãos, a pior coisa que acontece é quando você continua brigando com Deus. Quando você continua sendo desobediente a Deus, quando você não atende aos desejos de Deus, quando você não compreende a vontade de Deus e aí faz a sua própria vontade, fica teimando com Deus. Nós devemos ser como Abraão, submissos a Deus, e como Abraão nós seremos abençoados. A submissão de Abraão no passado, ela aponta para a nossa submissão no presente. Nós devemos estar submetidos a Deus. O que quer dizer? Obediência incondicional a Deus, lealdade, confiança. É esse o plano de Deus para cada um de nós, é essa a missão de Deus. E para nós participarmos da missão de Deus, nós temos que ser submissos a Deus, leais a Deus, confiar em Deus. Veja, irmãos, o desafio para essa semana. Em nossas cidades, enfrentamos obstáculos para pregar o Evangelho de forma adequada e eficaz. Precisamos suplicar a intervenção divina. Sim, irmãos, precisamos suplicar a intervenção para que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho, para que o Senhor abra campos missionários e para que nós possamos fazer a sua vontade. Desafie-se, agora um desafio pessoal. Encontre um meio de entrar em contato com alguém diretamente afetado por uma situação difícil. Diga a essa pessoa que está orando por ela e peça a Deus que lhe mostre o que você pode fazer para ajudar. Será difícil nós encontrar alguém em situação difícil de saúde, econômica, de emprego, social, conjugal, de relacionamentos. Certamente nós podemos encontrar muitas pessoas em situações difíceis. Eu penso que esse desafio não é difícil de ser cumprido. Vamos fazê-lo. Vamos encontrar alguém em situação difícil. Vamos orar por ela e vamos dizer a essa pessoa: estou orando por você. Quero muito que você saia dessa situação e que você fique bem. Aí então o Senhor vai abrir portas para que a gente possa cumprir a nossa missão, a missão que Deus nos deu, a missão de Deus que nos deu o privilégio de participarmos. Deus abençoe a cada um de nós no cumprimento da missão.